uma das armas mais poderosas que nós temos para combater o crime é informação. É saber o que realmente acontece, ter acesso a fatos, números. Muita gente não tem ideia da realidade verdadeira. A realidade verdadeira é uma expressão horrível. Muita gente não conhece a realidade do crime no Brasil. A gente sofre na pele, a gente sabe que não está seguro em lugar nenhum, a gente sabe que quase todo mundo que a gente conhece já foi assaltado, mas tem muito mais coisa que a gente não sabe, que é o que está por trás disso. Então eu vou trazer livros aqui para vocês agora, vão ser as minhas recomendações de hoje. É quase que uma biblioteca essencial para você conhecer a realidade do que acontece no Brasil. O primeiro é um livro que já tem alguns anos, é o Mãos Limpas e Lava Jato. É de um procurador de justiça, Rodrigo Chemin, publicou esses livros há alguns anos atrás, e nesse livro ele diz o seguinte: o que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália pode vir a acontecer com a Operação Lava Jato no Brasil. Quando o procurador Rodrigo Chemin publicou esse livro, a Lava Jato estava no seu auge e parecia inacreditável a profecia que ele fez. A profecia que ele fez é o que aconteceu com a Lava Jato. Então, esse é um livro muito importante para vocês entenderem o que está acontecendo, né, o que aconteceu e o que está acontecendo com a Lava Jato e por que isso está acontecendo. Tá? É um livro bom de ler, é um livro fácil, não é um livro cheio de juridiquês, e é muito importante porque vai ajudar vocês a entenderem muita coisa que acontece no Brasil de hoje. O outro livro que eu vou recomendar, eu vou mostrar a versão em inglês do livro, mas a versão em português já está disponível. É o livro do psiquiatra forense Stanton Seminole, A Mentalidade Criminosa. O título em inglês é Inside the Criminal Mind, mas o título em português é A Mentalidade Criminosa. É um livro imprescindível. O Stanton Seminole, ele examinou milhares de criminosos durante a vida dele toda e ele demole vários desses mitos, né, de que o criminoso é um pobre coitado que fez o que ele fez, cometeu aquele crime bárbaro porque morava numa família, morava numa casa que não tinha recursos, numa rua de uma favela. Aí o Stanton Seminole diz, na maioria dos casos que eu estudei, esses criminosos tinham irmãos. Os irmãos eram garçons, motoristas, vendedores ou outras profissões honestas. Só o criminoso dentro daquela família escolheu o caminho do crime. Então, crime é a escolha. O criminoso de carreira ele tem um problema no funcionamento da parte moral do cérebro dele, ele simplesmente não se importa com as consequências do que ele faz. Esse entendimento é fundamental para que a gente possa adequar a nossa lei e o nosso sistema de justiça criminal. Isso é um combate frontal a essa ideologia de base marxista, revolucionária, que semeia o caos, porque diz que o criminoso é uma vítima. Stanton Seminole desmente isso nesse livro, dentro A Mente Criminosa, o título em português. O link desses livros todos vai estar na descrição do vídeo. Esse também um livro super fácil de ler, em linguagem clara. O Stanton Seminole conta vários casos, é interessantíssimo, um livro essencial também. O outro é um grande clássico da literatura sobre criminalidade no Brasil. Esse livro já está na 4ª edição. Eu vou mostrar para vocês a capa da 2ª edição, mas ele já está na 4ª edição. A capa é muito mais bonita do que essa. Ele foi escrito por 2 seres humanos excepcionais. Se um dia você encontrar na rua Diego Pesce e Leonardo Jardim, você vai ficar amigo deles para o resto da vida, porque eles são pessoas sensacionais. Eles são seres humanos corajosos, super preparados e super inteligentes, bem-humorados,
E eles trouxeram para eles, né, eles entraram nessa briga pela verdade no combate ao crime no Brasil. E eles escreveram um livro chamado Bandidolatria e Democídio. Esse livro é obrigatório. Então, eu peço a vocês, quando vocês desligarem aqui, comprem esse livro, Bandidolatria e Democídio. Esse livro vai mostrar para vocês, também usando linguagem clara, de uma forma natural, vai explicar o que acontece no Brasil. Vai contar um caso, por exemplo, de uma mãe de família que foi assassinada com um tiro na cabeça enquanto esperava o seu filho na porta de uma escola em Porto Alegre. O sujeito que matou essa mãe, ele tem uma ficha, ele tinha uma ficha corrida gigantesca. Ele já tinha sido preso inúmeras vezes pela polícia. E a cada vez um artifício da justiça, uma jogada dos advogados, um erro das autoridades fazia com que ele voltasse para a rua. E aí, no final das contas, ele matou uma mãe com um tiro na cabeça. Então, Bandidolatria e Democídio. Esse livro não pode faltar na biblioteca de vocês. O outro livro é, na verdade, um conjunto de artigos organizado pelo meu amigo, o procurador de justiça Adriano Alves Marreiros, e com o prefácio do Diego Pesce, que escreveu Bandidolatria e Democídio. Guerra à Polícia, ele fala sobre... É um livro de artigos sobre a DPF 635. A DPF 635 foi aquela decisão que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, exceto em casos especiais. Vocês precisam conhecer o que está por trás disso e as consequências dessa decisão. Então, esse livro aqui tem artigos do Silvio Munhoz também, procurador de justiça, do Adriano Alves Marreiro, do Fabrício Oliveira, delegado Fabrício Oliveira, que é o chefe da CORE aqui no Brasil, da Miriam Castro Neves, do Márcio Chili Gomes. Vários desses autores desse livro eu cito no meu livro A Construção da Maldade. Então, esse é outro livro essencial para você entender o jogo que está acontecendo no Brasil hoje. Um outro livro, eu só estou passando aqui livros essenciais para vocês. Esse aqui é da pessoa que provavelmente mais entende sobre sistema prisional no Brasil. Também um cara excepcional, ele é super jovem, mas conhece tudo sobre esse assunto e explica esse assunto com uma clareza demolidora. Depois que vocês lerem esse livro aqui, vocês nunca mais vão cair nessa falácia das prisões superlotadas, não se pode prender, as prisões no Brasil são medievais, isso tudo é de propósito. E quem explica muito bem isso é Bruno Carpes, no seu livro O Mito do Encarceramento em Massa. O Bruno é sensacional. Esse livro é da editora EDA. A maioria desses livros que eu li aqui são da editora EDA. Tem o da Armada também, que é uma editora sensacional. O Mito do Encarceramento em Massa, do Bruno Carpes. O Stanton Seminal... É esse aqui. Agora, o último livro sobre criminalidade e segurança pública é, naturalmente, o meu, né? A Construção da Maldade, vem por último. E o meu livro faz referência a vários desses livros que eu apresentei antes aqui. A vantagem do meu livro, não é a vantagem, mas a característica principal do meu livro é que eu escrevi para que ele seja lido e entendido por qualquer pessoa. Qualquer um vai entender o meu livro. Ele tem fatos, ele tem números, ele tem dados, ele tem referências. Então, eu apresento uma informação e eu digo, essa informação foi retirada do relatório tal, 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 tal. E ele tem histórias.
cada capítulo se encerra com a história de uma vítima de crime, com a história de um crime, contando o que aconteceu com as vítimas e o que aconteceu com os criminosos depois. O livro vendeu pra caramba, para minha surpresa. Eu fico muito feliz que ele esteja chegando às pessoas, porque a nossa principal arma para mudar o que acontece hoje no Brasil é as ideias.